Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, bora falar de Dallas Cowboys e já peço desculpas se vocês escutaram os ruídos aí no fundo aqui. Aparentemente hoje é o dia mundial de cortar grama, então já peço desculpas aí se vocês escutaram os ruidozinhos daquelas máquinas de cortar grama. Ossos do ofício, vamos lá, bora falar de Dallas Cowboys. Pessoal, a gente tá num oba-oba muito legal. E eu falo muito legal porque a gente como torcedor tem que se permitir essas coisas, cara. Vocês sabem disso, eu sou muito a favor de se iludir, de fazer prognóstico se a gente ganhar todos os jogos. Claro, na hora de analisar, vamos botar o pezinho no chão, vamos conversar um pouquinho mais sério. Mas a gente tem que se permitir comemorar muito. Pô, tanto de pancada que a gente vem levando esses últimos tempos aí. Aí a gente vê o time finalmente em ascendência, sabe? Com um coaching staff do Schottenheimer finalmente agradando a gente, um ataque fulminante, uma defesa que vai melhorar, e é o assunto de hoje, mas está melhorando. A gente bateu, primeira vez na história da NFL que um time bate os últimos dois finalistas do Super Bowl em 4 dias de diferença. Batemos os Eagles, nosso grande rival, batemos o Kansas City Chiefs. Coisas que a gente imaginava impossível quando a gente perdeu de Panthers e Cardinals. Então a gente vai ficar... Ah, mas veja bem, mas aquilo. É o que eu sempre falo, por exemplo, da questão do Dak Prescott. Ah, mas meu medo é dos playoffs. Cara, a gente nem sabe se vai para os playoffs. Quando chegar, eu prometo para vocês que eu faço um vídeo aqui e aí eu falo sobre essa questão. Mas vamos comemorar um pouquinho, vamos nos permitir ser felizes um pouquinho. Mas, em meio a esse todo oba-oba, algumas coisas parecem ficar um pouco ofuscadas. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a nossa defesa, né? Nossa defesa melhorou muito com a adição do Quinnen Williams. Vocês sabem disso, eu sempre defendi ele até antes, quando ele era um rumor distante de troca, na época que um rumor mais quente de troca era o Max Crosby, e teve uma caixa de perguntas que eu falei, cara, eu prefiro que o Quinnen Williams venha, porque eu sou mais fã do Quinnen Williams que do Max Crosby, porque o Quinnen Williams é o melhor jogador de interior de linha defensiva da liga. Já foi Aaron Donald por muito tempo, já foi Chris Jones, e hoje pra mim é ele, e assim, até com tranquilidade. Jeffrey Simmons já tá um pouquinho mais de idade, tem muito jogador bom de interior de linha, tá pessoal? Mas o Quinnen Williams, vocês estão vendo aí, ele é um game changer, e você ser um game changer por dentro da linha é um grande trunfo que um time pode ter. Então, só a adição do Quinnen Williams já levaria muito o patamar dessa defesa. DeMarvin Overshaw ter voltado para um corpo de linebackers pedestre. Muito fraco. A gente tem como nosso melhor linebacker antes do Overshaw e do Logan Wilson quem? Shamar James, um calouro, que ainda tem muitas coisas para ajustar do seu lado processual, de processar o jogo, muitas coisas para ajustar. Kenneth Murray, bagre total, então você tem um Overshaw, que é sim um ótimo linebacker, você traz a experiência do Logan Wilson para complementar essa explosão do Overshaw, então você já melhora um ainda debilitado corpo de linebackers. Você tem a ascensão do Ezeruaco, porque com esse miolo de linha defensiva tão forte, e possivelmente hoje a gente tem o melhor miolo de linha defensiva da liga, no Quinnen Williams, no Osidugizui e no Kenny Clark, você libera suas pontas e aí o Donovan Zeruaco tá jogando muita bola. A adição do Jadeveon Clowney, outro grande acerto do Jerry Jones nessa temporada, que poucas pessoas estão falando. Teve 2 sacks contra o Chiefs, foi fundamental. O cara também experiente, rodado, sabe jogar em diferentes tipos de sistema. Isso é fundamental na NFL. Então você traz um Jadeveon Clowney. Pra quem não sabe, o Jadeveon Clowney já foi pick número 1 de draft, né? Então assim, talento tem. No Houston, Texas, ele jogou muito bem na época, pareando com o J.J. Watt. Enfim, depois virou um pouco de andarilho ali na NFL, mas é um cara que tem uma bagagem, ele traz essa bagagem. E aí você tem um Sam Williams, que é um cara que falta um pouquinho mais explosivo, um Dante Fowler experiente numa rotação de pass rush, um Solomon Thomas, que contra a corrida, talvez trabalhando no pass rush, nos edges, talvez o Solomon Thomas seja o nosso melhor jogador contra a corrida. Então você ter uma rotação de trincheira dessa auxilia muito um corpo pedestre de linebackers e uma secundária que no começo do ano tinha muitas dificuldades, também por serem bagres. Não vamos nos desviar do foco, são bagres. Muitos bagres estão ali.
Elan e aquela galera toda lá, com um sistema do Eberflus que não é feito para esses jogadores. E eu sempre elogio técnicos que adaptam o seu sistema aos jogadores que você tem. Por exemplo, vamos pegar um cara que é incontestável aqui na história da liga. Bill Belichick. Talvez uma das maiores mentes defensivas da liga. Aí o Bill Belichick, estou falando no auge, tá, pessoal? Não estou falando agora que ele já tá senhorzinho de idade, não. Imagina o Bill Belichick lá, brigasse lá com o Robert Kraft, o dono dos Patriots, e fosse pro Dallas Cowboys. E o Bill Belichick é um cara que sempre gostou de um pass rush manufaturado e uma secundária de elite. Ele sempre conseguiu pressionar os seus quarterbacks porque não tinha alvos para lançar, porque a secundária era de elite e acabava que o pass rush chegava no seu quarterback. E aí ele chega nos Cowboys ali na virada da década 0 para a década 10, né? E você tem um DeMarcus Ware, um dos melhores edge rushers aí que eu vi jogar. Um grande ídolo meu e ídolo do Dallas Cowboys. E ele fala, não, eu ainda quero jogar com Orlando Skandrick. Quem é das antigas vai lembrar. Orlando Skandrick, Jeff Heath, Baron Church. Não, cada bagre que a gente teve ali de secundária. Não, vou jogar com esses caras porque eu gosto de trabalhar a secundária e escantear o DeMarcus Ware. Isso não existe. Como ele é um grande coordenador ofensivo, que ele ia fazer? Não, peraí, eu tenho o DeMarcus Ware. Eu vou usar ele para pressionar meu quarterback e facilitar a secundária. Você trabalha com o que você tem. É muito fácil isso. Muito nítido. Treinadores teimosos não são assim. Eles têm uma convicção e vou bater nessa tecla, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e nada me faz mudar a cabeça. Resultado, tava uma tragédia aquela defesa. Por quê? Nossos dois principais cornerbacks, Darren Bland e Trevon Diggs, são caras bons no mano a mano, porque são caras que atacam a bola, eles cedem jardas também por causa disso, mas recuperam a bola por causa disso também, mas eles são bons no mano a mano, eles não são bons em zona. E era uma zona muito simples de ler, uma zona com one man cover, muito fácil, que deixava o Donovan Wilson perdidinho, Malik Hooker, que é um safety extremamente inteligente, parecia que não era, porque o sistema não encaixava. Algumas coisas era culpa dos jogadores, mas o sistema não encaixava. E aí o Eberflus colocou o pezinho no chão e falou, cara, eu vou ser mandado embora. Não sei se teve uma diretriz interna de Schottenheimer, George Jones, falou, meu irmão, ou você abre mão da teimosia, ou é rua, não sei se teve. Acredito até que não. Eu acredito que foi bom senso do Eberflus mesmo, que falou assim, cara, eu vou rodar. Eu preciso... O Darren Bland parece que teve uma reunião privada com o Eberflus e comentou com ele, o próprio Trevon Diggs, e aí ele mudou. Hoje ele mescla bem. Como tem que ser também, tem que ser só homem a homem. Você tem que mesclar. Teve um lance ali no jogo dos Chiefs que ele fez uma coisa interessante. Ele colocou o Chavon Rivell no mano a mano com o Rashee Rice e o safeties em zona. Deu certo. Entendeu? Assim, então não precisa ser tudo só zona, só mano a mano. Às vezes eu ponho um jogador mano a mano, eu ponho o resto em zona. Enfim, variações. Uma boa defesa e um bom ataque varia o seu arsenal. E aí o Eberflus entendeu isso, colocou o Darren Bland mais uma na mano. O Darren Bland tá jogando bola agora, meu irmão. O Darren Bland tá jogando muita bola. E até porque voltou o Malik Hooker, que é o cara inteligente que dá esse suporte pro Darren Bland. E deixa o Darren Bland atacar mais o wide receiver. Dá aquele press man coverage ali na linha de scrimmage. Empurrar o wide receiver. E aí, porque você sabe que na sua cobertura você tem o Malik Hooker. Você tem o Kalen Carlson jogando no slot que vai te ajudar muito, você sabe que aquela rotinha pelo meio não vai te atrapalhar. Você tem o Chavon Rivell, que, cara, esse moleque é bom demais, velho. Esse Chavon Rivell é jogador de bola, cara. Como eu tô feliz de ter defendido tanto esse menino, cara. Pô, ele tá lesionado. Quando a gente escolheu ele, falou, pô, mas tá com o joelho fudido, não sei o quê. Falei, cara, mas ele é muito bom. E ele é muito bom. Isso que eu falei, pensa bem, numa jogada Red Zone, você já colocar um calouro com 2 jogos na vida de NFL, você já coloca ele no principal wide receiver dos Chiefs, que é o Rashee Rice, e ele travar o Rashee Rice. E em outras diversas jogadas, colocou ele no Xavier Worthy, e o Xavier Worthy fez uma rota de double move, a que o CeeDee Lamb fez no Trey McDuffie, o CeeDee Lamb bateu o Trey McDuffie. O Xavier Worthy costuma bater os seus corners por causa da velocidade vertical, que o Xavier Worthy tem muita. Ele não bateu o Chavon Rivell, cara. O Chavon Rivell recuperou no lance. E esse lance gerou um sec do Jadeveon Clowney, porque estava trancada essa rota para o Mahomes. Ele teve que comprar tempo, enfim. Jogador de bola, Chavon Rivell. Coisa boa. Então, todos esses elementos sobem o patamar da nossa defesa. Mas o ponto principal
vontade. Essa defesa tá jogando com muita vontade. O fator Marshall Neilan, vamos jogar por ele, tá realmente sendo real nesse time. Não tá sendo pela boca pra fora, vamos jogar por ele. Não, os caras estão jogando pelo Marshall Neilan. O DeMarvin Overshaw cometeu um erro grave numa 3ª para 14 no jogo contra os Chiefs. Chegou atrasado, mas quando chegou, foi um tackle, meu irmão. Que doeu, tá? Doeu, Mahomes. Ele levantou puxando o ar. Então é isso, você vai errar durante o jogo, mas nunca deixa a sua intensidade abaixar. Eu lembro que no começo do jogo também, o excelente Paulo Mancha, que sou fã, falou, cara, essa defesa dos Cowboys no 3º e no 4º quarto vai estar morta, porque esses caras estão jogando uma rotação muito alta, não vão aguentar. É uma análise correta, realmente não é normal uma defesa jogar numa rotação tão alta até o final. E jogou com uma rotação alta até o final, um ajudando o outro. É um senso de coletivismo absurdo. Absurdo, eu tô impressionado com o senso de coletivismo desse time. Quando o Jadeveon Clowney consegue um sec, todo mundo comemora. Não foi um sec do Jadeveon Clowney, foi um sec do time. Então todos esses elementos combinados fizeram essa defesa subir de patamar. Agora finalmente a gente chega no ponto do vídeo. Mas antes disso, se inscreve aí, meu irmão, por favor, e deixa o like. Eu tô youtuber agora, hein? Sabendo fazer a transição na hora de pedir o like. Nossa, eu tô muito youtuber agora. Vocês não vão me aguentar. Eu tô muito chato. Cowboys ganhando, eu tô muito chato. Mas, deixa o like aí e inscreve, por favor. Deixou o like ainda não? Vai, caramba, tô esperando, pô. Pronto. Agora vamos lá. Vamos pro ponto do vídeo aqui. Ainda não é uma defesa muito boa, pessoal. Ainda não é forte. Eu dei todo esse panorama positivo, falei todo o porquê melhorou, o Eberflus melhorou, os jogadores que voltaram melhorou, mas ainda não é uma defesa forte. É uma defesa que mantém o seu time no jogo e dá condições do ataque ganhar, como foi contra Eagles e contra Chiefs. Mas ainda é uma defesa errática. Eu sempre defendi nessa temporada que com esse ataque a gente não precisa de uma defesa top 10. Não precisa. A gente precisava de uma 23, top 22 ali pra brigar por os playoffs. Que é o que tá sendo agora, a gente tá brigando por playoffs. Mas se a gente quer realmente subir o patamar, ainda faltam algumas coisas. Ainda falta um pass rush mais consolidado, não só interior de linha defensiva, porque quando a gente pegar times com ótimos guards e ótimos centers, a gente pode penar nesse pass rush. Essa curva do 0 arco tem que continuar para cima. A gente precisa de um outro edge para parear do outro lado. Então, minha escolha de draft hoje, independente da posição do Dallas, é um edge rusher. Nosso corpo de linebackers ainda é muito ruim. A gente tem um Overshaw que é bom, mas como eu falei agora, na 3ª para 14 cometeu falhas. E erros, como vai cometer? Ele ainda é jovem. Não se engane, volta de lesão, então ele ainda não é o linebacker que ele um dia vai vir a ser. O Logan Wilson, que é o nosso segundo melhor linebacker, ele é no máximo sólido, pessoal. Ele traz bagagem de experiência, um cara mais inteligente, mas ele não é ainda um puta linebacker. Ele é sólido e essa rotação de linebackers é péssima, é muito fraca, muito fraca. Quando os Chiefs conseguem, qualquer time consegue explorar o meio do campo, vai machucar o Dallas Cowboys. E aí, voltando no Shavon Rivell, teve uma jogada muito inteligente. Eu falo, esse moleque é muito bom. Ele tava numa marcação de zona lá no fundo do campo. Só que ele percebeu que o Kelce navegou bem entre as zonas dos linebackers, e essa jogada era pro Kelce, ele largou a zona dele, jogada arriscada, e fechou no Kelce, cara. E o Mahomes jogou a bola fora. Cara, era um first down fácil pro Chiefs ali. Eu falei, que moleque bom, velho. Eu vou colocar essas jogadas no Stories pra vocês darem uma olhada lá depois. Falei, que menino bom de bola, cara. Ele largou a jogada dele, muito instintivo, né, pessoal? E foi lá, fechou no Kelce. Enfim, voltando aqui. Times que exploram bem essas zonas intermediárias do linebacker vão machucar o Dallas Cowboys. Um exemplo muito grande desse, São Francisco 49ers. E aí, quando a gente pegar play callers de elite, Kyle Shanahan, Sean McVay, o Andy Reid agora, vão machucar a gente nesse ponto de linebackers. Então a gente ainda precisa melhorar muito ali. E a nossa secundária. Eu tenho muito otimismo para a nossa secundária, para o futuro. Eu estou muito feliz com o que a gente está construindo ali. De novo, sou muito fã do Revell, vocês estão vendo. Sou fã do Carlson. E o Darren Bland, quando quer jogar bola, quando ele joga no esquema que funciona para ele joga muita bola. Trevon Diggs vai voltar, sabe-se lá como. Que Diggs a gente vai ver? Se a gente vê uns 70% do Diggs que a gente já viu, pô, vai agregar pra caramba. Vai agregar pra caramba. Então, tem jogadores ali.
Donovan Wilson é um cara que traz energia para a unidade e o Malik Hooker é um safety inteligente. Mas, por exemplo, Wilson e Hooker, acabei de falar, um traz energia e outro traz inteligência. São bons safeties. Para por aí. Não são nada demais. Não são... Não tô falando de Kyle Hamilton, Anthony Winfield Jr., não tô indo pra esse patamar de safety. Tô falando de safeties assim, que fazem a jogada, que fecham a jogada. Quantas vezes a gente viu aquelas bolas no fundo do campo que algumas vezes eles vacilaram. E esses vacilos é o que fazem a diferença de você ir para uns playoffs, você bater um Los Angeles Rams, você bater um San Francisco 49ers fora de casa. Enfim, esses fatores ainda faltam muito para essa defesa. Então assim, em meio a todo esse oba-oba, pra gente arredondar o vídeo aqui, em meio a todo esse oba-oba, esse tanto de coisa boa que eu falei que a defesa melhorou, ainda tem muita falha. E essas falhas podem custar para essa temporada. E aí eu volto no que eu tô falando desde a bye week. Pessoal, esse time não é para esse ano. Não é para agora. Se vier playoffs esse ano, cuidado, que se o Dallas for vai ser um time chato de ganhar. Mas é tudo lucro. É tudo lucro. Põe uma coisa na sua cabeça. A gente está construindo algo. E aí sim, nesse ponto, eu estou extremamente feliz. Eu acho que o Dallas Cowboys está indo numa direção muito boa. Até coloquei um vídeo ontem também no Stories, que talvez a troca do Micah Parsons seja um ganha-ganha. Porque eu ainda não concordo com a troca. O Micah Parsons é um jogador diferente, cara. Ele está sendo fundamental para os Packers. Você não troca jogadores desse tipo. Mas os movimentos subsequentes do Jerry Jones têm sido tão bons, tão positivos, que se continuar desse jeito,